Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4, onde a gente vai continuar falando sobre a camada de aplicação. Tá? A gente vai falar sobre os protocolos da camada de aplicação, a saber o FTP, o e-mail e a aplicação P2P. Tá? A gente viu nas aulas anteriores sobre o conceito de redes, falamos dos protocolos e suas camadas e também concluímos com a aplicação de www, que seria o protocolo HTTP, e como é que as páginas web elas são transferidas do servidor até o cliente. Né? Hoje a gente vai ver as outras aplicações aqui baseadas na arquitetura cliente-servidor, a saber o FTP e o e-mail. E finalmente a gente vai também tentar desvendar um pouco mais sobre essas aplicações P2P que são também utilizadas hoje em dia. Um exemplo que a gente tem seria o exemplo do BitTorrent, né? O Skype também utiliza essa arquitetura de aplicação que a gente chama aí de arquitetura para a par. Bom, para começar então, FTP. FTP é uma aplicação que se encontra, obviamente, na camada superior, faz interface com o próprio usuário, como vocês estão vendo aqui. Né? Tá? E a função dela é o quê? Transferir arquivos do servidor até o lado do cliente. Tá? Essa é a função do protocolo de transferência de arquivos, File Transfer Protocol. Né? Então, a gente tem um software aqui, tá? Um software de transferência de arquivos. A gente tem aqui o lado do cliente desse software, assim como a interface. Tá? Então, vocês sabem que a gente tem um software chamado SFTP, que seria o quê? Que seria o Safe, né? Secure Transfer Protocol, né? File Transfer Protocol. Esse software ele é baseado em numa interface textual, enquanto que existe também o GFTP, que é baseado numa interface gráfica. Né? Então a gente tem aqui o lado do cliente FTP e a gente também tem o lado do servidor. Esse servidor aqui é o que? O servidor FTP é um servidor que é um processo, como a gente viu em sistemas operacionais, um programa de execução que fica no modo background. Ele não tem o quê? Ele não tem interface direta, né? Interação direta com o usuário. Tá? Ele fica ouvindo num determinado número de porta, né? E aí ele transfere os arquivos a partir das requisições dos clientes. Bom, as conexões, né, na transferência de arquivo FTP, existem basicamente duas conexões TCP. Como se fosse assim, duas ligações de telefone TCP. Tá? Uma ligação de telefone serve para avisar ou para informar o controle, né? Um dos controles seria o nome do arquivo para ser transferido. Tá? O seu login, né? O login name, né? Tá? Assim como a senha, né? Isso são o quê? Isso são providos, isso são informados, essas informações aqui são transportadas através dessa conexão de controle. Assim como, importante também, os comandos, né? Se é um comando para enviar um arquivo para o servidor, fazer o quê? Fazer uma cópia do cliente para o servidor, ou para recuperar uma cópia de um arquivo do servidor para o lado do cliente. Tá? Então, isso é provido através do quê? Através da conexão de controle. Existe uma outra conexão, TCP, justamente aqui na porta 20, né? Que é o quê? Que é uma conexão que transporta, né? Transporta informações do próprio arquivo, transporta o arquivo propriamente dito. Um transporta o quê? Os comandos. O outro transporta o quê? Transporta o arquivo propriamente dito. Por que o arquivo propriamente dito? Porque a gente está transportando o quê? File, né? Seria uma informação aí
de arquivo, né? A gente está querendo copiar um arquivo do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente. Como é que a gente faz isso? Usando um software chamado FTP. Tá? Bom, quais são as camadas, né? Os comandos aqui, né? E as respostas, né? Então, existem comandos aqui como você informa o username, como já falei, a senha, os comandos como para listar os arquivos e finalmente aqui o quarto comando seria para recuperar um determinado arquivo. Tá? Então, esses são esses 4 comandos. Existem comandos, respostas, né? Existem comandos, assim como existem respostas, por exemplo, 31, o nome do usuário ok, senha requisitada, 125 aqui seria conexão de dados já aberta, iniciando a transferência. Né? E existem também respostas aqui de erros, né, para escrever um determinado arquivo no servidor. Né? Bom, agora a gente falou de FTP, agora a gente vai falar de correio eletrônico. Tá? Um correio eletrônico, ou um e-mail, né, ela é composta por 3 componentes. O primeiro componente é o que a gente chama de agente do usuário. O que seria o agente de usuário? O agente de usuário seria o quê? Seria o Outlook, né? Os softwares como Thunderbird, tá? Ou os próprios browsers, né? Que são o quê? São softwares para fazer a interface com o próprio usuário que quer acessar o seu e-mail. Tá? Então, esse é o primeiro componente do serviço de correio eletrônico. Tá? O segundo componente do serviço de correio eletrônico, tá, seria os servidores. Os servidores de correio são servidores que armazenam o quê? Que armazenam o conteúdo dos seus e-mails. Tanto o conteúdo do e-mail que está indo, tá, assim como o conteúdo do e-mail que está chegando. Então, você tem um conteúdo do e-mail, no meu caso, tenho da USP, assim como se eu quero mandar um e-mail para um outro colega meu que se encontra numa universidade, por exemplo, Cambridge, então existe o quê? Há um servidor de correio eletrônico na Universidade de Cambridge. Então, existem esses servidores, que são servidores que recebem e-mails de pessoas de fora, assim como existem servidores locais que são servidores que recebem e-mails relacionados, tá, pertencentes à sua conta. E, finalmente, a gente tem o quê? A gente tem protocolos, tá, como o POP, SMTP, o IMAP, o HTTP, que são o quê? Que são protocolos para acessar, né, o e-mail que chega no seu servidor de correio eletrônico. Tá? Então, essencialmente, a gente tem o quê? A gente tem esses 3 componentes. O componente do agente de usuário, o componente dos servidores e, finalmente, o componente dos protocolos. Tá? Bom, o que seria, né? Vamos falar sobre esse protocolo do SMTP, que seria o Simple Message, né, Transfer Protocol. São os protocolos aqui de transferência aí de mensagens. Né? Então, primeiramente, ela usa o TCP. Por que não usa o UDP? Vamos relembrar aqui. O TCP é para conexão, né? Orientado à conexão. Tá? O UDP é não orientado, né? Não orientado à conexão. Tá? Então, ela usa o TCP por quê? Porque o UDP é um serviço não confiável, enquanto que o TCP é um serviço de confiabilidade. É um serviço que garante que todos os pacotes, todos os dados enviados, elas serão recebidas pelo destinatário. Tá? Então, o servidor ouve numa porta chamada 25, tá? Como falei para vocês, então, o servidor ou o seu hospedeiro, o seu computador, possui várias portas, né? E cada uma das portas, ela é o quê? Ela é numerada. Tá? Então, determinado servidor, ela tem uma porta de número 25. E ela vai ouvir toda a informação que chega nessa porta relacionada ao quê? Relacionada ao serviço de e-mail. As conexões são persistentes, tá? Ou seja, conexões que são abertas e
os módulos, né, os objetos são transferidos numa única conexão aí TCP, e existe, então, essa transferência direta que seria o servidor que envia, é o mesmo servidor que vai receber. Tá? O agente de usuário, elas utilizam o SMTP para enviar mensagens para o próprio servidor. Tá? Então, voltando aqui na ilustração, o agente, esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é realizado, né? Só uma direção aqui, né? É realizado, né? Nesse ponto aqui é feito através do SMTP. Tá? É isso que eu quero dizer através do que eu estou falando aqui, né? Então, a agente de usuário aqui, ela utiliza o SMTP, o protocolo de transferência de mensagem, para enviar a sua mensagem para o seu servidor. Tá? É o que ocorre nesse ponto aqui. Tá? Então, primeiro, ela redige o seu e-mail, o e-mail passa para o servidor aqui local de correio eletrônico. Tá? Finalmente, essa mensagem passa para o lado do Bob, servidor de Bob, e, por sua vez, né, essa mensagem que era para o Bob é lida, tá, acessada pelo Bob através de um protocolo aqui de IMAP, tá, usando o HTTP ou POP. Né? Tá, então, essa comunicação é realizada pelo SMTP, assim como essa comunicação também é realizada pelo protocolo de SMTP. Tá? Bom, formato de mensagem. Um cabeçalho de mensagem típica da SMTP, que seria um protocolo aí, esse mesmo protocolo que a gente está falando. Então, o formato seria o quê? O emissor, né, o remetente, o destinatário, o assunto da mensagem e a mensagem propriamente dita. Então, após o cabeçalho da mensagem, vem uma linha aí, uma linha branca que seguir o corpo da mensagem aí em ASCII 2. Né? Bom, protocolo de acesso ao correio. Assim como eu falei para vocês, né, que esses dois pontos aqui são o quê? As mensagens são transferidas utilizando o protocolo SMTP. Entretanto, para acessar, para que o destinatário acesse o e-mail que ele recebeu, ele utiliza o quê? Ele pode utilizar não o protocolo SMTP, mas outros protocolos, como o PROP3, o IMAP ou o HTTP. Muitas vezes a gente utiliza o quê? O HTTP, porque a gente está manuseando aí com o Google, né? Gmail. Utiliza o HTTP para realizar, né, esse acesso, tá, do agente de usuário aqui, que pode ser um browser, né? No meu caso aqui, o acesso direto dos meus e-mails utilizando o browser. Então, o agente de usuário aqui seria o próprio browser para fazer o acesso aos meus e-mails. Tá? Então, os e-mails podem ser acessados, podem ser downloaded, né? Ou seja, podem ser descarregados para o agente de usuário usando esses três protocolos, sendo que o protocolo POP aqui é o protocolo mais velho, surgiu o protocolo depois, a IMAP, que é um protocolo mais sofisticado que guardava os estados. Por exemplo, que estados são esses? Os e-mails que já tinham sido lidos ou e-mails que nunca tinham sido lidos. Bom, então eu falei desses dois protocolos, tá? E dessas duas aplicações, a saber, o FTP e o e-mail, né? Agora a gente vai falar rapidamente sobre um diretório aqui da internet chamado DNS. O DNS é assim, gente. Se eu digito www.uol.com.br aqui, tá? Quem é que vai transformar esse endereço aqui num endereço IP? O endereço IP é como a internet ela acessa, como a internet endereça todos os servidores. Então, isso aqui é bem mais fácil do que utilizar um endereço como 127.451.232.101. Muito mais fácil acessar através de textos, que são mais fáceis de memorizar, do que através de números. Mas quem é que faz essa conversão? O DNS.
Tá? Então, justamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver que o DNS é um banco de dados distribuídos, assim como o protocolo da camada de aplicação que permite esse tipo de funcionalidades. Tá? Então, o DNS ela provê mecanismos para que um hospedeiro possa ter um apelido fácil de ser memorizado e manuseado, apelidos de servidores fáceis também de ser manuseados e memorizados, e ela permite também um balanceamento de carga. Tá? Obviamente que os servidores DNS, que são esses bancos de dados que fazem associação, tá, de textos, tá, endereços de textos, para endereços de IP numéricos, tá? Quem é que faz esse mapeamento? Um banco de dados. Esses bancos de dados não existem só no local, porque senão existe uma questão aí de tolerância a falhas. Né? No lugar de concentração no local, o que ela faz? Ela distribui esse banco de dados. Distribui de que forma? De forma hierárquica. Tá? Então, esse servidor DNS aqui, ó, raiz, ela possui os servidores DNS de todos o quê? De todos os endereços.com. Tá? Servidores raiz de DNS.com. Assim como existem servidores de todos os .org. Tá? E servidores DNS.edu. Então ela distribui dessa forma, de maneira que não haja o quê? Que não haja centralização. Por sua vez, quando chega nesse DNS.com, ela possui o quê? Possui os servidores DNS de todos os servidores que sejam .com. Então, yahoo.com, amazon.com, aqui eu tenho pbs.org, poly.edu, UMass, né, Universidade de Massachusetts.edu e assim por diante. Então, esse servidor, tá, DNS, ela possui um banco de dados distribuído. Distribuído para permitir o quê? Para permitir um acesso mais organizado e mais otimizado. Tá? Bom, então a gente tem de servidores DNS, raiz, esse servidor aqui principal, ela possui o quê? Possui servidores principais, possui servidores raízes do com, raízes do org, raízes do edu, raízes do personal e assim por diante. Tá? Então, esse raiz aqui, ela tem o quê? Ela tem em torno aí, tá, dessa organização aqui. Né? Então, nos Estados Unidos e na Europa, é onde existe o quê? Existe uma concentração maior desses servidores DNS. O que é servidor DNS? Esse servidor aqui, como eu já expliquei para vocês. Tá? Bom, e como é que o acesso é realizado a esses servidores? O acesso pode ser realizado de forma interativa, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, uma mensagem vai primeiro ao servidor DNS local, depois para o próximo servidor DNS raiz, que por sua vez ela vai retornar para quem? Ela retorna a mensagem para o servidor DNS local. A informação que ele queria é retornada para o local, que por sua vez vai então responder para o seu TLD, o Top Level Domain, que seria um abaixo dele, tá? Que seria esses servidores aqui. No momento em que ele tem os endereços de um deles aqui, eles vão o quê? Vão perguntando, de forma o quê? Interativa. De forma interativa até receber o quê? Até receber esse mapeamento. Essa é a primeira forma, interativa. Segunda forma, tá? Recursiva. O recursivo, ele faz a pergunta para o local envia a pergunta para o DNS raiz, e é como se fosse assim, eu jogo a batata quente para o próximo, e o próximo tem que responder. Tá? Até que ele encontre a resposta que ele queira. E aí ele vem recursivamente voltando para quem? Voltando até chegar no servidor que iniciou o quê? Que iniciou a pergunta, a requisição, que seria o servidor DNS local, que por sua vez responde para o hospedeiro aí, né? Para o cliente aí que requisitou esse serviço, tá? Requisitou justamente esse mapeamento de endereço. Tá? Bom, os registros do DNS. Então, o registro do DNS, ela possui o mapeamento do nome, do valor. Então, nome, aquilo que eu falei, www, UOL, né?
wall.com. O valor seria o endereço endereço aqui IP. O tipo seria um servidor. E o TTL seria o quê? O time to live. Time to live seria o tempo que esse registro vai valer. Tá? Bom, falando rapidamente sobre a arquitetura P2P, né, aplicações P2P. Então, como eu já falei para vocês, cada par ele pode servir como um cliente. Um cliente pode ser um hospedeiro que vai prover serviço para um outro cliente. O BitTorrent, como eu já havia falado para vocês, né, só uma introdução aqui, é um protocolo, é uma aplicação, né, um protocolo P2P bastante popular e bastante utilizado hoje em dia. Tá? Como é que funciona, então, essa arquitetura? Né? Então, essa arquitetura aqui, ela tem o quê? Ela é composta por vários hospedeiros, um servidor, que pode prover o quê? Que pode prover um serviço de catálogo para dizer, no caso do BitTorrent, quais são os hospedeiros que estão no ar atualmente. Tá? Bom, aí só uma ilustração do porquê do uso do P2P. Né? Então, suponha aqui eu tenho um número X, né, onde eu quero distribuir, número N aqui de servidores ou clientes para onde eu quero distribuir um determinado software. Tá? Se eu uso uma arquitetura cliente-servidor, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um tempo, né, tempo ΔT aqui linear. Se eu uso aqui uma arquitetura P2P, essa arquitetura aqui, ela tende o quê? Ela tende a estabilizar. Isso porque no cliente-servidor, o servidor, né, ela fica o quê? Ela fica sobrecarregado. Quanto mais sobrecarga para um único servidor o quê? É colocado. No P2P, quanto mais, o que eu tenho? Eu tenho a distribuição, como eu tenho aqui, ó, né? Essa ilustração. Eu tenho uma distribuição. No lugar de ter um único servidor, eu tenho o quê? Eu distribuo essa transferência entre vários pares diferentes. Tá? Para isso, eu uso um banco de dados aí distribuído, né? Chamado aí de Distributed Hash Table, né? Que é baseado em dois valores aqui, que a gente chama de chave-valor, né? E esse DHT, que seria esse banco de dados distribuído, ela vai prover o quê? Vai prover uma topologia. Ela cria essa topologia de todos os nós, né? Contendo todos os nós disponíveis, tá? Nessa arquitetura P2P. Então, exemplo aqui do BitTorrent. O que ela faz? Ela obtém a lista dos pares num servidor chamado rastreador do BitTorrent, tá? Que existe um número X aí de rastreadores no mundo, né? E esses rastreadores, então, elas vão informar quais são os dispositivos que estão online naquele momento e que podem prover aquele serviço requisitado. Tá? Gente, então, a gente fica por aqui nessa aula número 4, tá? Onde a gente falou das camadas, os protocolos da camada de aplicação, a saber, o FTP e o e-mail. E finalizamos com a arquitetura P2P. Mostramos uma das vantagens da arquitetura P2P, que seria distribuir um pouco a carga, né, no lugar de sobrecarregar apenas para um único servidor. Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar da camada de transporte. Nota que a gente está seguindo essa abordagem top-down. Né? Então, a gente começou da camada de aplicação, a gente vai descer agora para a camada de transporte, que é a camada que provê a comunicação, né, entre vamos dizer assim, a conexão fim a fim entre dois processos. Tá? Então, aguardo vocês para a aula de número 5. Obrigado pela atenção, pessoal.